Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de Bioquímica. Eu sou a professora Daniele Sabino. Nós estaremos juntos, nesse semestre um pouco diferente, com condições assim, um pouco diferentes daquela que nós estamos acostumados, mas que nem por causa disso vão impedir que a gente possa interagir, que a gente possa trocar conhecimento, que possamos aprender juntos, né? Então, vai ser realmente um semestre de desafios, mas eu convido vocês a estarmos juntos nesse momento. Bom, eu acho que o primeiro grande desafio já vem com a nossa própria disciplina. Por quê? Porque todo mundo, quando escuta falar nessa palavra, bioquímica, eu vejo assim que já existe, um medo geral, todo mundo já se preocupa, e agora como é que vai ser, né? É uma disciplina que existem muitos mitos, muitas coisas sobre ela. E assim, eu acho que antes da gente iniciar a disciplina, a primeira coisa é a gente começar a ter uma noção. O que é essa disciplina? O que ela traz para a gente? Então, em primeiro lugar, bioquímica. O que a gente tem que entender? O que esse nome bioquímica traz? Ele traz para a gente duas partes. Ele traz para a gente uma parte que vem a química da vida. Então, nessa disciplina de bioquímica, o que nós faremos o tempo todo é entender os seres vivos. Deixa eu voltar um pouco, entender como que a vida ocorre, mas sem esquecer que a grande mágica que permite a vida tem toda uma base química. E aqui que a gente vai ter que vencer algumas barreiras. Por quê? Porque muitas das vezes nós temos alunos que são bons em química, nós temos alunos que são bons na parte de biologia. E aqui a gente vai ter que juntar as duas coisas. Então, às vezes, isso traz para a gente uma dificuldade inicial. Só que existem algumas estratégias, existem algumas coisas que nós podemos trabalhar juntos para vencer essa dificuldade. Então, quando a gente fala de vida, a gente está falando de que vida? A gente está falando da planta, a gente está falando de um animal, a gente está falando de um micro-organismo, ou a gente ainda pode falar de todos esses grupos e ainda entender que dentro deles existe uma diversidade imensa. Então a gente percebe que quando a gente fala em termos bioquímicos, embora a gente tenha organismos muito diferentes, as características químicas deles são iguais. Então, quando a gente olha para um pássaro, para um animal, para uma planta, para um micro-organismo, a gente vai descobrir que o ser humano tem várias coisas em comuns com todos aqueles outros organismos. Por quê? Porque todos esses organismos são formados de células. E dentro dessas células nós temos as mesmas macromoléculas, formadas pelas mesmas unidades. Tenho certeza que todos vocês já ouviram falar que as proteínas são formadas de quem? De aminoácidos. E isso não vai mudar se eu estiver me referindo a um pássaro, a um micro-organismo, uma planta ou um ser humano. Isso sempre vai estar acontecendo. Então, a gente percebe que a constituição desses organismos, a maneira como esses compostos eles são sintetizados, como eles são degradados, o código genético, tudo isso é comum para os diferentes organismos. Bom, então isso traz para a gente que a vida ela apresenta uma lógica molecular. Então, por trás de toda a diversidade que nós iremos observar, existe, a nível celular e químico, uma grande similaridade. Tá? E principalmente aonde que a gente vai focar, onde que a gente vai perceber isso muito nitidamente nessa disciplina. Por quê? Porque todos os organismos vivos, eles são constituídos
da mesma unidade monomérica, embora tenha, sim, um grupo distinto de macromoléculas que possam ocorrer. Nós vamos perceber que um determinado organismo, para ele ser adaptado a uma determinada condição, um determinado local, ele precisa de algumas adaptações para ele conseguir se adaptar àquela situação. Só que, assim, essas adaptações, elas não são ao nível monomérico. A gente vai perceber que, muitas das vezes, essas adaptações estão relacionadas ao quê? A estrutura de macromoléculas, a estrutura do complexo daquele organismo. Tá? Isso aqui, estrutura, é uma coisa que a gente vai falar bastante nessa disciplina. Por quê? Porque a gente vai ver que a estrutura ela tem uma relação direta com a função. Então, uma mudança estrutural interfere diretamente, na maioria das vezes, na função biológica. Tá? Então, assim, a gente quer estudar quem? O que eu falei? A gente quer estudar a vida. Aqui a gente quer estudar o organismo. Só que o organismo vivo, ele não é uma coisa assim tão simples. O organismo vivo ele é formado por uma série de conjuntos. Então, dentro do organismo, eu posso ter, por exemplo, o sistema ósseo. Aí eu tenho um órgão, eu tenho um tecido, até chegar aonde? Na célula. Aí eu digo, não, então agora eu parei. Opa, cheguei na menor unidade viva. Sim, mas se a gente lembrar um pouquinho, a célula ela é formada o quê? Por subunidades. Então, naquela célula eu tenho organelas, eu tenho a mitocôndria, eu tenho moléculas, eu tenho as proteínas, eu tenho aminoácidos, eu tenho água, eu tenho átomos, eu tenho carbono, eu tenho hidrogênio, eu tenho oxigênio. Então, percebam que dentro daquele organismo que eu estou tentando entender, eu tenho uma série de subdivisões. Então, assim, esse organismo ele é complexo. Entender esse organismo de cara, assim, talvez não seja a melhor estratégia. Então, a gente começa a perceber que para entender o organismo, talvez a gente tenha que trabalhar de uma maneira contrária. Então, para eu entender o organismo, inicialmente eu vou começar da onde? Eu vou começar da menor parte. Então, nesse curso, vocês vão perceber que nós começaremos daqui. A gente vai começar falando de alguns átomos, molécula, organela, célula. Só lá no final da disciplina que a gente vai estar começando a realmente entender esses organismos. Por quê? Porque a gente vai ver que a interação dessas unidades menores é que vai dar uma série de características para esses organismos. Então, é preciso que a gente tenha isso muito claro, que organismos complexos são formados de elementos simples. Então, tudo aquilo que a gente vê na química, química orgânica, química inorgânica, nós estaremos olhando aqui de uma maneira voltada a entender como esses processos afetam os organismos vivos. Então, a gente vai ter que lembrar de algumas características do carbono, como vamos falar desse carbono. Mas o organismo vivo não tem só o carbono, a gente tem hidrogênio, a gente tem oxigênio, a gente tem nitrogênio. E esses átomos interagem para formar as diferentes moléculas que estão nos seres vivos. Tá, beleza, professora. Nossa, você falou uma série de coisas assim, mas o que é então bioquímica? Como é que a gente vai olhar isso aí? Tem química, tem biologia? Qual é o objetivo dela? Como é que isso tudo se relaciona? E aí a gente vai perceber uma coisa, que o objetivo básico da bioquímica, se a gente for procurar nos livros, se nós formos olhar as definições, a gente vai encontrar num livro que é muito utilizado, que nós vamos falar dele, a seguinte definição. O objetivo básico da bioquímica é mostrar como as coleções de moléculas inanimadas que constituem os organismos vivos interagem entre si para manter e perpetuar a vida animada, exclusivamente pelas leis químicas que governam o universo não vivo. Bom, nesse ponto,
Normalmente o aluno fica assim, hein? Como assim? Não entendi, foi nada. Então, isso é muito comum. A disciplina de bioquímica vai trazer para a gente algumas características que a gente vai ter que aprender a resolver. Como assim? Ao invés da gente ficar com essa interrogação na cabeça, quando a gente olha para uma frase como essa, a gente tem que aprender a fazer o quê? Não entendi. Deixa eu ler de novo, deixa eu olhar de uma maneira mais calma, deixa eu pegar pedacinho por pedacinho. E aí a gente vai começar a tirar essa dúvida. Como assim? Por quê? Compostos de moléculas destituídas de vida. Então, no organismo vivo, eu tenho coisas que não apresentam vida. A gente falou que tem carbono, a gente falou que tem água, a gente falou que tem... Isso tem vida? Não. Só que essas moléculas sem vida, essas substâncias sem vidas, elas interagem entre si. E a partir dessa interação, o nível de complexidade vai aumentando. E esse aumento da complexidade é que permite que a vida ocorra. Só que essa vida ela não ocorre assim de modo aleatório. Essa vida ela obedece a todos os princípios das leis químicas que regulam o universo. Então, quando a gente escuta falar na bioquímica, nesse objetivo dela, a gente vai ter que entender que os princípios da química são aplicáveis à matéria viva. Ou seja, a bioquímica é a ciência que estuda a química da vida. Só que se ela está estudando a química da vida, ela vai ter que usar as ferramentas e as terminologias para poder explicar os processos biológicos. Uma coisa assim que eu acho essencial para a gente conseguir fazer isso, para a gente conseguir acompanhar isso, é entender que durante todo o curso, durante todo o nosso estudo, nós vamos estar trabalhando em partes menores. Então, a gente vai estudar o aminoácido. Nossa, estudei aminoácido. Ah, entendi, aminoácido, ele é assim, ele é assado, tá. Mas para que eu estou querendo entender esse aminoácido? Na verdade, eu não quero só saber do aminoácido sozinho, porque eu estou querendo saber o todo. Então, eu quero saber quem é aquele aminoácido, quais são as características dele, para ele formar uma proteína. Mas eu não quero saber só a proteína, entendi, a proteína... Por quê? A proteína ela serve para quê? Ela faz o quê? Então, a gente vai estar o tempo todo tentando fazer essas relações. Então, a gente vai ver uma parte menor, isoladinha, mas a gente vai ter que estar o tempo todo tentando trazer isso para o organismo como um todo. E nesse meio do caminho, a gente vai descobrir o quê? Que aprender um vocabulário novo é uma parte essencial nesse estudo de bioquímica. Olha, eu não digo assim aprender um vocabulário novo. Não é que as palavras serão 100% diferentes. Tem algumas, né? Tem alguma coisinha aí que a gente vai dizer, nossa, eu nunca ouvi esse nome. Tem o nome de umas enzimas aí que os alunos ficam, nossa. Só que a gente vai aos poucos trabalhando com essas nomenclaturas. Eu digo que é muito mais a gente aprender uma maneira nova da gente estudar. Da gente ver nomes e não simplesmente decorar esses nomes, mas fazer essa associação que eu acabei de dizer para vocês. Acabei de dizer uma enzima com nomes diferentes. Então, assim, o aluno simplesmente saber o nome dessa enzima e não saber quais são os impactos dela, qual é a importância dela dentro daquele organismo vivo, dentro daquele sistema, não vai ajudar muito. Então, a gente vai trabalhar aqui nessa disciplina no sentido de tentar trazer o tempo todo o quê? Essa nomenclatura, esses termos, mas tentando trazer para a aplicação, para um aspecto mais amplo, tá? Bom, então assim, didaticamente, entendam isso que é didaticamente, a gente pode dividir a bioquímica em tópicos. Bom, o primeiro tópico, a gente vai falar bastante, seria essa química estrutural. Então, a gente vai ver qual é a estrutura dos componentes químicos, qual é a estrutura do aminoácido, qual é a estrutura da proteína.
Mas para que eu quero saber essa estrutura? Porque eu quero entender qual é a função dessa molécula. Então, assim, a gente vai ter bastante coisa disso aqui. Perdão, deixa eu voltar lá sem querer. Passei para frente aqui. Voltei. Então, assim, a gente vai ter bastante coisa dessa parte estrutural. E aí a gente entra na segunda etapa, metabolismo. Tenho certeza que todo mundo já ouviu falar nesse termo. Mas o que é esse metabolismo? Como é que a gente vê isso? É a hora que a gente vai perceber como esses compostos vão estar atuando nas reações químicas que ocorrem nos organismos vivos. Então, nós veremos como que um organismo sintetiza um composto, como é que um organismo degrada um composto, como é que um organismo gera energia, né? Como é que gera, né? A gente vai ver que não, ele transforma. Então, como é que ele consegue captar essa energia e utilizar para a manutenção do seu corpo? A terceira e última etapa, que é a parte mais da informação genética. Essa etapa aqui, nesse curso de bioquímica, a gente basicamente não vai trabalhar, tá? Então, normalmente, essa parte aqui, que envolve os aspectos do DNA, do RNA, ela é uma parte que ela é mais trabalhada na disciplina de genética. Então, assim, a gente vai ter algumas coisinhas, mas, assim, é a parte que a gente menos vai trabalhar nesse curso. Então, o foco desse curso ele vai estar muito mais na química estrutural e no metabolismo.